Oi, gente, eu sou a Bárbara Miranda, do Outros Anos Podcast, e eu tô aqui no canal do Vegano Vitor hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que aconteceu no meu Twitter essa semana. E já vou avisando que esse vídeo não é para responder qual proteína é melhor, que tipo de proteína, o que é proteína, não é um vídeo de conceitos. É um vídeo para falar sobre linguagem. E aqui eu quero chamar, na verdade, prestar uma homenagem para Jana Viscardi, que foi uma pessoa, uma youtuber, uma mulher linguista incrível, que tem um canal no YouTube que o Vitor vai colocar aí aqui na descrição do vídeo, provavelmente, o canal dela. E ela fala muito sobre linguagem e como as palavras são usadas, então eu queria fazer um vídeo mais ou menos nesse formato. Volta! O que aconteceu foi o seguinte: eu vi um post de uma pessoa postando uma comida. E aí, no comentário, tinha assim: nossa, muito bonito seu prato. Consegui reconhecer aí lentilha, arroz, abobrinha, mas qual é a proteína? E aí, na hora, eu me meti ali no começo do meu veganismo, e toda vez que eu falava, nossa, virei vegana, a pessoa perguntava, tá, mas e as proteínas? E aí, eu resolvi fazer esse tweet aqui. Ou esse tweet aqui. Eu não sei qual lado que vai estar. E aí que esse tweet deu um rebuliço enorme na internet, vários comentários, vários RTs, e eu já silenciei porque eu não tava mais aguentando ver todos os comentários, a repercussão toda, e várias brigas, várias tretas, e algumas coisas eu selecionei aqui, eu vou ler pra vocês verem que foram muito marcantes pra mim. Teve gente postando foto de bife, ou falando que viu esse tweet e ia comer direto carne, sei lá, uma picanha, churrasco, o que fosse. Teve gente falando que a proteína da carne era de mais fácil digestão pelo nosso corpo. Teve vegano comemorando, dando RT e falando, tá vendo, as pessoas não me entendem, é isso que eu sempre falo. Teve gente só falando, foda-se. Teve gente falando que a gente só evoluiu por conta do consumo de carne e por aí vai. E aí que eu disse que eu não vou entrar nesse debate do que é melhor, qual proteína é melhor, não é nada disso que eu vou falar aqui. Quando as pessoas perguntam, mas e as proteínas? Elas, na verdade, assim, várias pessoas não sabem que alimentos de origem vegetal têm proteína, e várias outras pessoas acham que os alimentos vegetais, a proteína dos alimentos vegetais, não é boa o suficiente. E eu sempre parto do princípio de que as pessoas são inocentes com relação a isso, porque a gente tem pouca formação em nutrição, né, que a gente deveria aprender muito mais na escola, eu acho. Mas no final das contas, nessa pergunta, as pessoas realmente não querem saber se você está saudável, se você está se sentindo bem, se você está curtindo a alimentação vegana, o que significa isso para você, né, o que é o veganismo para você. As pessoas querem saber se você está comendo carne, ou por que você não está comendo carne, porque não faz sentido no imaginário delas. E aí é que vem a linguagem, porque muitas vezes passa despercebido esse uso das palavras e a gente tem que repensar isso, sabe? A gente como vegano repensa isso o tempo inteiro, mas eu acho que quando a gente coloca essa problemática de tipo, proteína é uma molécula de aminoácidos e não a carne em si, e vem todos esses rebates, esses questionamentos, essas tretas que aparecem na internet, a gente vê o quanto que o uso da linguagem influencia no nosso pensamento. Porque a carne proveniente de animais, ela não é só proteína. Então por que a gente usa proteína como definição de carne em vários exemplos? Inclusive teve uma pessoa que falou, nossa, mas a gente nunca usa proteína como sinônimo de carne. O que é meio errado esse tipo de pensamento, já que a gente vê vários exemplos de cardápio de restaurante, de propaganda, em que proteína é usado sim como sinônimo de carne. E aí eu me pergunto, quando eu era criança, não tinha essa febre da proteína, não tinha essa preocupação grande de tipo, nossa, você está comendo proteína de carne ou não? Tinha uma preocupação geral sobre alimentação, sobre macro e micronutrientes, né? Se você está comendo verdura, fruta, mas proteína em si, que é essa molécula de aminoácidos, não tinha. Então por que de repente a gente tem zilhões de propagandas, zilhões de produtos com escrito, né, claramente, tem proteína, possui proteína, inclusive produtos veganos, que teoricamente deveriam, né, quebrar com essa lógica. Quando isso acontece, a gente vê que o nosso imaginário já está permeado em diversos âmbitos da nossa vida. Então a gente vai ter exercícios, né, ali academias que vão focar nessa coisa da alimentação hiperproteica, você tem médicos, nutricionista, propaganda, matéria de revista, tudo dizendo que a proteína é muito importante, que a gente precisa focar nisso. E não só isso, demonizando junto o carboidrato, que também é um nutriente muito importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa alimentação. E aí eu quero fazer a pergunta mais importante. Quem que ganha com esse discurso de que a proteína é extremamente essencial e a gente precisa consumir
Muito, o tempo inteiro. E eu te respondo, é essa galera aqui. A conhecida bancada do boi. São essas pessoas que estão interessadas não só em que a gente consuma mais proteína, porque é importante para a nossa saúde. Eles estão preocupados em passar a boiada enquanto a gente está no meio desse caos, no meio de uma pandemia. É isso que é importante para eles. Vender a ideia de que a proteína tem que ser consumida excessivamente faz que a gente consuma mais carne, mais leite, mais ovos e eles ganhem muito mais dinheiro. Nossa, Babi, mas aí você tá viajando, né? Tá falando que se eu chamar carne de proteína, vai ter mais gado no Brasil e vão destruir o país inteiro. Não, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que as palavras, elas não são usadas por livre e espontânea vontade da sociedade, né? Indivíduos usando essas palavras coletivamente, estamos cientes do que significa usar essas palavras, né? Você tem a mídia, você tem os médicos, você tem, né, várias pessoas dizendo pra gente que proteína significa carne. Então, à medida que o agro vai ganhando mais poder político, né, porque é poder político, a narrativa da mídia, a narrativa, né, de todos os jornais, das revistas e por aí vai, dos produtos, das propagandas, vai acompanhar essa necessidade, sabe? De colocar o agro como uma coisa boa, como uma coisa necessária. Então, isso significa uma coisa muito importante no nosso imaginário. Isso constrói o imaginário de que proteína é igual a carne. E a nossa luta como veganes é mudar essa narrativa dominante. É mostrar que tem alternativas para essa destruição que está acontecendo. É mostrar que tem outras formas de se alimentar e consumir. É mostrar que a gente não é incompleto sem carne no prato. E que churrasco não é o que define ser brasileiro e muito menos homem. Porque, convenhamos, todas as pessoas que postaram foto de carne no meu tweet foram homens. A gente aqui no Brasil tem uma das culinárias mais ricas e variadas do mundo. A gente tem uma disponibilidade de alimentos incrível. E a gente não pode se reduzir a um pedaço de carne. As palavras têm um poder enorme. É por isso que eu vim aqui falar sobre linguagem. Porque quando a gente fala, por exemplo, de animais, nós veganos, a gente não fala só animais, a gente fala animais não humanos, para lembrar a nós mesmos que nós somos também animais e que a gente também faz parte da natureza, a gente também é natureza. Quando a gente fala da nossa comida, eu pessoalmente prefiro falar comida. Não é comida vegana, não é um prato vegano, não é um alimento vegano, é comida. Porque além de tudo eu estou me alimentando. E quando a gente fala de proteína, a gente fala de uma molécula. A gente não está falando de um animal que foi criado e que o único propósito na vida é servir de alimento pra gente. É isso, gente. Muito obrigada. Eu não preciso nem agradecer ao Vegano Vitor por estar aqui, porque, né, eu que sugeri tudo isso e ele acolheu. Mas obrigada também. E é isso. Quem sabe eu apareço mais vezes aqui. Tchau. Acabou. Ô, Vitor, não sei se estava gravando. Tava.